Fala, visionários, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dupla Visão Podcast. Eu sou o David Rangel. E eu sou o Wesley Rangel. E o papo aqui é vendas, mentalidade e música. Fica ligado, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, porque aqui o papo é de valor. Valeu, visionários! Tamo junto! Olá, visionários do Dupla Visão Podcast. Eu sou o Wesley Rangel e hoje estamos aqui com uma dupla, né? Com duas pessoas aqui mega especiais, onde eu tenho um carinho muito grande. Só não fala o nome, não é pra revelar ainda. Não, calma, não é o momento ainda? Não, calma, segura. Opa. Segura. Tá, ok. Então vamos lá. Eu tenho máxima admiração e me inspiro muito, né? Nas suas histórias, nas suas expertise, o quanto tem de conhecimento aí para agregar, tanto para a minha vida e hoje para a vida de todos os visionários do Dupla Visão Podcast, não é mesmo, David? Sensacional. Wesley, o que foi o último programa que a gente fez, Meu Deus, cara, foi espetacular, foi muito forte, cara. Foi emocionante demais, cara. Sensacional. Galera, esse é o episódio de número 6 do Dupla Visão Podcast. Muito felizes, né, meu irmão? Demais, cara. A sensação é de realização, porque assim, primeiro sonhamos, nos dedicamos, nos preparamos da forma mais profissional possível. Só que hoje, cara, eu estou aqui sorrindo por dentro. Por que você tá sorrindo por dentro? De felicidade, de realização. Pois na vida, muito a gente sonha, luta e às vezes para nós demora para chegar. Mas para o tempo de Deus é perfeito. E esse é o tempo perfeito. Amém, amém. É isso aí, galera. Como o Wesley já falou, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio, a mais um encontro muito especial. E hoje nós temos duas pessoas especiais aqui, né? Como as outras que a gente já recebeu, né, cara? Cada programa é uma coisa extraordinária que acontece aqui, né? Uma troca de energia. Já posso, cara, já posso. Já pode? Tá bom, vai. Vou deixar você apresentar eles, vai. Chama eles. Vamos lá, vamos chamar para a roda de conversa, chamar para a nossa mesa de impacto. Ó, acabei de lançar essa, hein? Boa. Para a nossa mesa de impacto. Primeiramente, vamos começar, né, com máxima educação. Tem que começar pelas damas, né, cara? Então eu quero apresentar aqui aos nossos visionários do Dupla Visão Podcast. A Johanna, que é diretora da World Wi-Fi Telecomunicações. Dê um alô aí pra galera, Johanna. Oi, gente, tudo bem? Prazer, um honor, uma muito grande alegria estar hoje com vocês. Aí vocês vão me desculpar o meu sotaque, mas eu prometo que eu vou tentar falar o melhor português possível. Aê, maravilha. A Johanna é colombiana, né? Tem como é dialeto que fala? Sotaque. Sotaque. Ah, sotaque, ainda falei nada. Não, mas assim, a língua é espanhol, né? Espanhol. É espanhol, sim, né? Espanhol. Não é isso? Isso mesmo. Isso aí. E agora eu tenho a honra, a satisfação, assim, com muito carinho e de grande admiração que eu tenho, de apresentar para vocês aí, visionários, o Gilson, que é proprietário, um dos sócios proprietários aí da World Wi-Fi Telecomunicações, que tem como sede Francisco Morato, região, Barueri e o mundo, né? Quiçá o mundo. Vamos explorar o mundo. É isso aí. É isso aí, Gilson. Dê um alô aí pra nossa galera aí. Olá, pessoal. Fico aqui lisonjeado por estar aqui com vocês. Para mim, particularmente, estar com o Wesley, com o Rangel, é muito gratificante. Sou um pouco tímido para falar, mas à medida que a gente for batendo um papo, aí eu vou desenrolando aqui a conversa, tá? Mas de primeira mão quero agradecer, Wesley. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Sejam bem-vindos de coração mesmo. Obrigado vocês pela confiança, por vocês aceitarem o nosso convite, vir dividir aqui um pouco da vivência de vocês, né? Da vida pessoal e também da vida empresarial de vocês. Eu morei em Francisco Morato durante 14 anos.
E durante um bom tempo eu vi de perto, né, a tua empresa sendo evidenciada cada vez mais, a cada ano, sabe? Conquistando mais espaço e mais clientes e admiração das pessoas. Então, pra gente é um motivo de muito orgulho receber vocês hoje aqui. De muita honra mesmo. Sejam muito bem-vindos. Wesley, Diga. antes de a gente fazer a primeira pergunta para os nossos convidados, eu gostaria de apresentar pra galera aí, mais uma vez, a novidade. Caneca visionária. Tchim. Não, Saúde, calma aí, saúde. todos. Saúde. Eu estava pensando me deixar por fora do brinde. Da caneca visionária. Faz aquele mexanzinho lá que você sabe. Galera, é o seguinte, ó. Canequinha, Dupla Visão Podcast, disponível para vocês adquirirem aí, apoiar o nosso trabalho, tá? É um precinho simbólico. A gente não tá cobrando a caneca, a gente tá cobrando o conteúdo que vai junto com ela. Exato. Tá? A partir do momento que essa caneca entrar na sua casa, uma chuva de bênçãos vai entrar junto com ela, tá? E vocês vão receber da gente aqui também muita gratidão, muita energia positiva, e vocês vão estar apoiando esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, clica no link que tá aqui embaixo e já adquire a sua e apoia o nosso trabalho. Wesley, eu vou fazer a minha primeira pergunta aqui porque eu tô ansioso. Tô ansioso. Bora lá. Johanna, você já entregou o seu sotaque logo de cara. Sotaque maravilhoso. E eu queria saber um pouquinho da sua história de vida, de onde você veio, da sua origem. Por favor. Bom, claro que sim. Eu nasci na Colômbia, uma família, tradicional, tipo normal da Colômbia, uma família muito bonita, que amo muito. E que, por supuesto, vocês sabem que na distância, pues, se ama muito mais, né? Eles todos estão lá. E um dia, sempre trabalhei na área de telecom, há um pouco mais de 25 anos, trabalhei todas nas áreas de telecom. Eu sabia tudo de telecom, exceto como se instalava, ou seja, eu entendia toda a parte interna, mas quando eu ainda morava na Colômbia, eu não conseguia imaginar na minha cabeça como que os cabos passavam pelos postes e no final chegavam até o cliente, mas não importa, eu falava que eu trabalhava em telecomunicações. Um dia, todos temos alguma intenção, né, de seguir para frente, conhecer pues un mundo diferente, ter novas experiências. Então, um dia lá na Colômbia, me dio simplesmente foi um estralo, acho que Deus falou dentro de mim mesmo. Um chamado. Foi um chamado de Deus mesmo para ir a estudar fora da Colômbia. Nesse momento, comecei a fazer as averiguações e fui a estudar. Nesse momento, fora da Colômbia, me preparar ainda, me preparar um pouco melhor para os desafios da profissão, os desafios do mundo como tal. E se deu tudo para sair da Colômbia e ir a estudar a Europa. Então, fui lá, estudei, fiz um ano de mestrado, gastei toda a poupança da minha vida. Óbvio, né? Um ano sabático estudando na Europa, não tem como não, né? Quando terminei, afortunadamente, porque eu tinha gastado toda a poupança da minha vida, umas pessoas com as que eu já trabalhava na Colômbia tinham um projeto de telecom aqui no Brasil. Brasil também sempre foi um país que me perseguiu muito lá na Colômbia. Eu já trabalhava com brasileiros na Colômbia. Me convidaram a vir. Não sei por que era algo que eu já esperava. Não sei porque eu já imaginava que de aí eu ia vir para Brasil. E foi assim, o coração como que me falava. Também até pelo fato de antes estar trabalhando com brasileiros, perdão. Vim a desenvolver alguns projetos aqui no Brasil. Comecei a trabalhar, a fazer os projetos sempre na área de telecomunicações. E nesse meio mundo, nesse meio do caminho, no andar dos negócios, conheci o Gilson, que foi também uma mudança na minha vida total. Acho que as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um antes e um depois na minha vida, que é o Gilson, por todas as coisas que a partir de Gilson e da Word Wi-Fi eu tenho aprendido. A gente não começou a trabalhar juntos, assim que a gente se conheceu, sino que eu continuei trabalhando em outros projetos. E quando esses projetos finalizaram, pues já minha intenção era voltar para a Colômbia para reanudar minha vida lá, mas definitivamente os planos de Deus eram totalmente diferentes. Exato. E eu falo de Deus porque todo o tempo senti, assim, era muito evidente a mão de Deus, porque na hora que eu falava, já terminou aqui, eu vou voltar para a Colômbia esse mesmo dia, pero es que era no mesmo dia, não era nem no dia seguinte, nem no dia anterior,
anterior era no mesmo dia, alguma coisa acontecia que fazia que eu ficasse no Brasil. E uma dessas foi uma chamada do Gilson, me convidando a fazer parte do projeto da World Wi-Fi, que tinha algumas coisas que ele né, queria de ajuda, de apoio e tal, e bom, a gente organizou as coisas e hoje em dia faço parte do projeto. Esse é mais ou menos o resumo da minha vida. Toda a minha família ficou na Colômbia porque em meio de todo esse processo, todo mundo fez sua vida lá e eu fiz a minha aqui. Porém, é muito interessante que agora Brasil, mesmo que nenhum deles more aqui, agora Brasil faz parte da vida de todos. Eu percebo como meus irmãos, meus sobrinhos, que são a família mais cercana que eu tenho, meus pais, grande parte das suas coisas já contam com o Brasil para o desenvolver de seus negócios, de tudo isso, só pela minha estadia aqui. Quantos anos faz que você está no Brasil? 11 anos. 11 anos. 12 anos. E 12 anos. E quantos anos de telecom? Um pouco mais de 20, quase 25 anos de telecom. Nossa, então sabe do que faz e pode falar com propriedade, né? Como ninguém, né? Só que detalhe, eu só aprendi como funcionava a internet realmente. Eu só aprendi como iam os cabos pelo poste e como a internet realmente chegava até o mundo, até os servidores. Eu só aprendi que era internet e como funcionava quando vim a fazer parte do projeto World Wi-Fi. Antes era finanças, era parte de gestão de pessoas, de custos, tudo isso. Então, eu mais ou menos imaginava, sabia para que servia cada material, mas como funcionava realmente, só aprendi aqui com Gilson, no caso, né? Então, no caso, a World Wi-Fi, né, juntamente com o Gilson e seu time, acabou potencializando tudo que você já fazia, né? E olha um insight que eu peguei aqui. É incrível, né? Como não tem um lugar certo para o teu propósito acontecer. Um exemplo, Colômbia é muito grande. Poderia acontecer de tudo lá, mas não. O chamado e o propósito trouxe a Johanna para o Brasil, porque a World Wi-Fi certamente precisava da expertise da Johanna e certamente na vida da Johanna precisava que a World Wi-Fi aparecesse. Então é muito bonito aí a sua história aí. É muito importante. Eu sempre falo pro Gilson, se não tivesse sido pelas coisas que temos aprendido, que eu tenho aprendido na Word e que tenho aprendido de Gilson como pessoa, como empresário, todas essas coisas que a gente, acho que também que temos aprendido juntos, né? Coisas que temos desenvolvido ao longo de todo este caminho. Eu acho que fosse muito difícil que eu fosse hoje uma mulher bem-sucedida. Assim, todos sabemos que os seres humanos passamos por épocas um pouco complicadas e precisamos de aprendizados para superar medos, ansiedades, até depressões mesmo, sim? E se não tivesse sido por esses aprendizados que eu pessoalmente tenho tido ao longo do tempo na World Wi-Fi, talvez algumas dessas eu não tivesse superado. Olha, que maravilha, hein, cara? Sensacional. Wesley, por falar em lugar certo, cara, eu preciso dar um recadinho pra galera. O lugar certo pra você cuidar do seu carro se chama Ney Auto Center. Meu parceiro Ney, aquele abraço. Pessoal, recadinho bem rápido do Ney e a gente já volta. Já voltamos. Há 19 anos, a Auto Center Ney garante qualidade e confiança. Localizada na Avenida São Paulo, número 324, Jardim Elisa, Francisco Morato, São Paulo. Telefone 119-4744-1834. Olá, visionários, estamos de volta e você acabou de ver aí o recadinho do Ney Auto Center. Auto Center, mecânica, referência na cidade de Francisco Morato. E um dos melhores cafés que eu já tomei. Opa, um dos melhores cafés, uma das maiores estruturas que, cara, eu fui lá pessoalmente, nós fomos lá pessoalmente conversar com ele, convidar ele para o nosso podcast. Inclusive, foi incrível
incrível o podcast com ele. E eu vou dizer que foi surpreendente olhar uma mecânica com uma estrutura, com um cuidado daquele, né? E tivemos a honra de conhecer o Ney aqui e vimos o quão profissional ele é e deu pra ver a confiabilidade que ele passa. Então aí, visionários, eu rogo a todos vocês que façam um teste, leva lá o seu veículo na Auto Center Ney, com certeza será muito bem cuidado, terá uma confiança muito grande e um trabalho de excelência. Ney, meu amigo, um grande abraço. Tamo junto. Esperamos você aqui em um outro momento, porque foi impactante a entrevista do Ney, viu? E agora, visionários, quero passar aqui a pergunta para a gente conhecer um pouco mais do Gilson aí, da World Wi-Fi. Gilson, quero saber de você, cara, nos conte sobre o início da sua vida, a sua família, suas origens, de onde você vem, os seus pais, e como posteriormente você chegou, né, ao World Wi-Fi. Quais foram os acontecimentos aí, cara, nesse início aí, Gilson? Bom, Wesley, eu sou tradicionalmente filho de baiano, né? Como acho que boa parte de São Paulo, né, são descendentes aí dos nordestinos. Verdade. Eu sou de baiano, né? Então, meus pais nasceram na cidadezinha, na Chapada Diamantina, chamada Rio de Contas. Se casaram, vieram para São Paulo para tentar uma vida melhor, né? E eu e meus irmãos, né? Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Nascemos todos aqui, né? Na cidade mesmo de Francisco Morato. E uma vida, vamos dizer assim, uma família tradicional, né? Sai de manhã para trabalhar, volta no final do dia, né? Cuida da família. E essa foi a nossa rotina. Tem algumas particularidades, né? E que eu acho que foi que me trouxe até aqui, que é a pessoa que, assim, eu mais me admiro, independente de qualquer coisa, que eu fico até emocionado falar um pouco dela. Eita. É minha sócia hoje. Opa. Né, que é a minha mãe. Né? Então, assim, minha mãe, ela sempre teve um tino empreendedor. Ela sempre foi, né? Então, ela, desde quando ela morava na Bahia, na roça, passava necessidades, né? Então, ela sempre teve um olhar empreendedor para sempre resolver ali, conseguir ali, ao menos o básico para se comer, né? Então, uma das histórias mais impactantes que ela me conta é que ela morava com uma tia, né? Uma tia dela, que era, né, solteira, e cuidava dela. E um dia, eu acho que uns 3, 4 anos de idade, essa tia dela chamou ela e fez um risco no chão, tipo um quadrado, pegou uma enxadinha pequena e falou pra ela, ó, isso é a única coisa que eu posso te dar. Nossa. E te ensinar. E pegou um copinho com alguns grãos de feijão e falou pra ela, eu vou te ensinar a plantar. E a partir daqui você vai construir sua vida. Nossa. Né? Então ela falou que... Forte, cara. Porra. Então, nesse quadrado pequeno, ela fez ali a plantação ali do feijão. Aí nasceu, ela pegou, tinha mais grãos. E aí minha tia foi dando mais terras pra ela. E ela foi, né, aumentando. E, por exemplo, ela falava que enquanto o pessoal ia pras festas, se divertir, dançar, então o que ela fazia? Ela tinha feito a rocinha dela de feijão, já chamava as amiguinhas dela pra ajudar, né? E aí o que ela fazia? Pegava a colheita, vendia, comprava uma cachaça. Então enquanto o pessoal tava lá se divertindo, ela tava vendendo Nossa, as olha dosezinhas de o cachaça. empreendedorismo. E aí, com isso, ela foi crescendo, assim crescendo, vamos dizer. Joana, ela me fala que começou com 4 anos. O quê? Né? Ela casou com meu pai, ela tinha mais ou menos 16 anos. Né? Então... Mas que idade que ela comprava a garrafa de cachaça para vender? Joana, aí eu já não tenho noção, mas eu acredito que já mais ali na parte da adolescência, né? Entendi. Mas assim, só que até lá, né, teve várias histórias. Então assim, hoje quando nós frequentamos ainda lá o local onde eles nasceram ainda, a gente desde pequeno, né,
nós frequentamos lá e as pessoas que trabalham com ela sempre confirmam essa história, né? Então, porque chegou uma época que ela já tinha algumas pessoas ajudando ela pagava para as outras pessoas vir trabalhar para ela e aí dessa forma sustentável. Então, vamos se dizer assim que minha mãe, desde sempre, né, com pouco estudo aí, ela sempre teve esse tino. Então, depois que ela casou com meu pai, veio para São Paulo, começou a trabalhar aí em casas de família, né, que é a realidade de muitos, né, e mesmo assim, sempre quando tinha as festinhas de quermesse, sempre que tinha alguns eventos, né, e ela sempre gostava de montar as barraquinhas, ela nos levava para ajudar, né, principalmente, e aí conforme nós fomos crescendo com isso, né, meus irmãos, com o passar do tempo, né, já não queriam mais fazer isso, e aí, vamos se dizer assim, começou a trabalhar, então nós não temos mais a necessidade. Mas aí, o que eu vi, eu acho que um pouco de diferente, que ali já não era mais uma questão de necessidade, e sim de amor, por fazer, gostar, de se sentir bem, né? E até, vamos dizer assim, né, era o sonho, não sei, era o sonho dela, ela gostava de fazer aquilo, ela sempre fez aquilo, entendeu? Independente de qualquer coisa. E aí eu acho que não era nada mais que justo, né, eu apoiar, né? Igual hoje eu apoio ela, meus pais, no que eles querem fazer, independente se eu acho que vai dar resultado ou não. Porque agora o importante é o que gosta. E aí você vai desenvolvendo. Então, comecei a trabalhar cedo, né, com 13 anos, né, eu acho que eu tive o privilégio, né, algumas pessoas acham que não, mas eu tive o privilégio de poder começar a trabalhar com 13 anos de idade. Opa, né? Sim. Numa profissão que hoje já não existe mais, que era office boy, né? Mas antes de ser office boy, eu fui convidado para cuidar de um site. Cuidar de um site não, eu só... nós tinha um e-commerce, estava começando o e-commerce, ninguém nem sabia o que era um e-commerce. Estava começando e tinha uma loja ali no Bom Retiro e existia um site de perfumes importado. E eles vendiam pela internet. Então só precisava de alguém para fechar o pacote, colocar o endereço e levar nos correios. Então eu estudava pela manhã e na parte da tarde eu ia para essa empresa e fazia isso. Então lá nessa empresa eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo gente. Daí, por exemplo, eu nunca fui, né, de ficar parado. Então, quando eu não tinha muito o que fazer, eu sempre perguntava, posso te ajudar em alguma coisa? Ah, você pode ir no banco? Eu não era o office boy. Ah, pode ajudar o que o menino tá com dificuldades, tem muito banco? Antes tinha que pegar aquelas filas enormes. Comecei a fazer serviço de banco, de cartório. Comecei a pegar amizade no banco, então aí eu já não pegava mais fila. Como eu já conhecia o pessoal. Desenrolado. Era desenrolado. Então eu tinha que ir em 3 bancos. Então eu já conhecia o pessoal lá dos caixas, eu levava um brindezinho pra eles, falava, me ajuda aí, mais tarde eu venho buscar. Vendedor. Não é muito diferente hoje não. Otimizar tempo. Então assim, aí quando eu chegava lá voltava pra empresa, o pessoal ficava impressionado, mas como que você consegue fazer tão rápido as coisas? E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo, e até então isso era muito nato, tá? Com o passar do tempo, eu fui entendendo que isso não era rapidez ou velocidade, sim planejamento, estratégia. Olha só, cara. Né? Isso é claro pra mim hoje, tá? Naquela época isso não era... Era algo algo intuitivo. Era intuitivo. Eu ia falar isso agora, cara. E aí foi indo aí nesse meio, né? Então imagina que eu já tinha vamos dizer assim, que eu já tinha um feeling pra coisa. Feeling, já tinha alguns direcionamentos no mundo empreendedor ali, por conta da minha mãe, vendo ela, ajudando. Algo nato e que vem de sangue, né? Isso. E aí isso foi se desenvolvendo no dia a dia. Então, nos lugares que eu ia, eu frequentava, eu ia desenvolvendo isso. Né? Eu entrei aí, por exemplo, nesse mesmo local, aí a pessoa saiu do cargo que ele administrava o site. Com 15 anos eu passei a administrar esse site. Então, eu comecei a conviver com pessoas que tinham cabeça diferente, comecei a conviver com pessoas com mentalidades diferentes. Lugares e pessoas, cara. Pra você ter ideia. Ambiente é tudo, cara. E o ambiente, é isso. Pra você ter ideia, com 17 anos, 16, 17 anos, vamos falar assim, porque a gente tá namorando, tá naquela parte da conquista, e eu ia conversar com as meninas, e elas sempre achavam que eu tinha o dobro da idade, entendeu?
mas por conta do vocabulário, por conta da forma de se falar. A mentalidade. Né? A mentalidade. Então, tinha uma mentalidade já vamos dizer, de velha, né? De uma pessoa mais velha, né? Mas eu só tinha 17 anos, mas isso eu desenvolvi... Porque o convívio também, né? O convívio foi me ajudando com isso. Então, aí, nesse meio tempo, tinha um gerente, né? Que lá da loja, que ele tinha uns filmes, né? E aí, né, na época da infância ali, ele perguntava: o que você faz no final de semana com seus amigos? A gente toca violão e assiste filmes. Você assiste filme? Tem um catálogo aqui de filmes, cara. Você não quer alugar? Na época, por exemplo, R$2, aí fica R$1 pra você e R$1 pra mim. Não, tudo bem, eu vou levar pra galera, se eles quiserem, né, me pega aqui, eu vou levar pra eles, se eles tiverem interesse, eu te falo e você me traz no final de semana, eu levo, na segunda-feira eu trago e já te pago e tudo bem. E aí eu levei pra galera a listinha, eu quero esse filme. Então, aí daqui a pouco eu tava alugando com meus amigos, tava alugando pros vizinhos, aí já tava alugando dentro da empresa. Empreendedorismo na veia, cara. E aí foi indo, aí cheguei a montar uma locadorinha pequenininha, aluguei um espaço de uma vizinha, reformei o espaço dessa vizinha, coloquei porta e tal, coloquei a locadorinha, coloquei minha irmã, cara, com 8 anos, 9 anos pra me ajudar. É o que tinha pra fazer. É o que tinha. E aí aí começou a aparecer a pirataria, né? Era VHS, rapidamente mudamos pro DVD, comecei a vender o DVD porque eu já tinha, aí, pra você ver como é que as coisas acontecem. Nessa época eu já tinha um pouco mais de conhecimento de e-commerce, ainda era algo novo. Então, assim, surgiu Americanas, surgiu o Submarino, que já não existe mais, né? Na época. Então, assim, por exemplo, eu ia nessas grandes varejistas aí e, por exemplo, custava R$350 um aparelho de DVD. As pessoas não tinham DVD. E aí eu falava assim, você quer ter um DVD? Quero. E no site eu conseguia comprar ela por 150. Nossa, olha só. Então eu falo, comigo é R$250. Você me dá R$150 no ato. E o restante eu parcelo pra você em 3, 4 vezes, da forma que você quiser. Por quê? Sensacional. Qual era a minha intenção? Minha intenção era alugar o filme, não vender o aparelho. Mas eu poderia vender pra ele e poderia não receber. Eu ia ficar com a dívida. Então eu pegava o valor no ato. Então assim, eu tava entregando pra ele um aparelho novo com nota fiscal, porque eu mandava entregar como presente, então a nota fiscal ia zerada. Estrategista. E aí a nota vinha pra mim, então, por exemplo, eu vendia por 250. Se ela fosse comprar na loja, era 350. Comigo era 250. Ela ainda parcelava. Então, tá tudo certo. Ela ganhava, nota. Eu ganhava. E tá tudo certo. E se ele não me pagasse, não ia ter como cobrar mesmo, tava certo também, porque já tava pago. Mas pelo menos assim, o custo do produto você já tinha livrado ali na entrada. Na entrada, né? Então, essa estratégia inteligente. Então inteligente. Foi isso. Daqui a pouco eu tava vendendo som, televisão, rádio de carro, foi embora, assim, né? Você não tem noção. E aí, mas isso não era meu feeling, aí até então que eu comecei. Tem um detalhe. Na empresa, então, ainda tudo isso trabalhando nessa empresa, que eu comecei lá com os 13 anos, já tava aí com 17 anos, 5 anos de empresa. Por exemplo, a parte interna de manutenção, de rede, cabeamento de internet, não tinha quem fazia, e aí nós que tínhamos que fazer depois do expediente. Aí eu fui aprendendo um pouquinho também sobre redes de computadores, conexão, puxar cabo mesmo, fazer as conexões, clipar, fazer funcionar, configurar um roteador. E aí até que então um belo dia, né, e tudo isso trabalhando, estudando, tá? Eu estudava lá no Celestina, na mesma empresa. Na mesma empresa. E aí eu chegava, por exemplo, então aí nessa época eu já estudava à noite, né? Já tinha mudado, já tinha mudado de escola, já estudava ali na escola do Celestina, que fica no Centro Francisco Morato. E aí eu chegava, né, do trem, 6 horas, cara, tinha que subir correndo para ir na escola. E aí um dia eu passo lá na frente e vejo um local cheio de gente, um monte de computadores, pessoal com... Lan House. Aí eu entrei pra mim, que isso? Que isso, cara? Lan House. Eu via bombando e tal. Eu entrei um dia, aí sentei, olhei, peguei. Pô, legal, cara. Aí eu falei, esse negócio aqui eu sei montar. Rapidinho, você vê que o olhar dele
e da mãe dele sempre foram para oportunidades. Aonde quer que eles estivessem, não era um olhar só de participar daquele ambiente, mas era um olhar de aonde tem uma oportunidade aqui. Isso aí, cara, é uma visão de empreendedorismo nato, que não é para qualquer um, mas para quem tem. Está explicado o porquê que ele é quem é e a empresa chegou a tal ponto, né, cara? Isso é natureza mesmo. É. Sim, e aí foi indo. Aí eu falei, eu consigo montar um negócio desse. Aí chamei, eu já sabia onde comprar o computador, parcelar. Eu tinha um computador em casa. E meu pai tinha uma garagemzinha velha que a gente chamava de barzinho, que na época era um boteco que ele tinha montado, mas, só tinha 3 garrafas de pinga lá e algumas coisinhas, e servia pra gente jogar dominó no final de semana. Aí eu falei com meu pai, chamei um amigo para me ajudar a reformar. Nós reformamos, fiz tomada, comprei. Aí, precisava de dinheiro para comprar o computador, aí que entrou minha mãe, né? Na época eu já trabalhava, então minha mãe tinha comprado um guarda-roupa para mim, etc. E eu tinha que pagar para ela. E assim, ela comprou, mas é assim, eu comprei, mas você que vai pagar. Tudo bem? Então eu devia um dinheiro para ela lá do guarda-roupa, e eu tinha que dar esse dinheiro todo mês. Aí eu cheguei nela e falei, eu tô pensando em montar um negócio aí e tal, só que eu preciso de 3 computadores e tal. E ela falou, por que você não monta? Eu falei, não, o problema é o seguinte, eu tenho dinheiro, eu tenho um computador, eu tenho dinheiro pra comprar mais um, mas eu precisava no mínimo 2 ou 3 computadores, eu não tenho dinheiro. E ela falou, mas não parcela? Eu falei, parcela, mas o meu dinheiro já tá comprometido, porque aí eu já tava pensando em entrar na faculdade, então eu já tava guardando dinheiro. Eu falei, mas se eu fizer isso, eu não consigo pagar agora. Ela falou, tá, quanto que você precisa? Eu falei, de tanto. Ela falou, quanto que é a parcela? Tanto, então fica assim. O que eu te devo de guarda-roupa? O que eu te devo de guarda-roupa tá perdoado. Mas eu viro seu sócio. Olha a visão, cara. E aí, desde então, cara, aí começamos com a Lan House, aí tem fatores políticos, né? Ficou fácil o acesso a computadores, que na época não tinha. Aí todo mundo passou a ter computador em casa, mas não tinha uma internet. E aí me aparece um amigo e fala, tem um rapaz que tá montando um negócio assim, cara, que ele fornece internet via rádio. Aí me leva lá. Ele me levou, esse meu amigo me levou pra ver onde tinha. Aí ele me apresentou um rapaz da Santa Efigênia, que Deus o tenha hoje, e comprou os equipamentos pra mim. Na época custou R$600. Falou, toma aí, estuda, vê o que você faz. Aí eu fiquei, cara, tentando fazer funcionar uns 3 meses. Um belo dia antes de eu viajar, consegui fazer funcionar. Aí falei, quando eu voltar, eu testo. E aí, daí começou, porque aí eu comecei a tentar mandar um sinal pro meu primo, que morava do lado, a gente não queria puxar cabo. E aí, desse meu primo, aí um vizinho ficou falando, eu fiquei sabendo que você tá compartilhando e tal, você consegue fornecer pra mim também? E aí foi indo, até que eu falei, opa, aqui eu acho que vai dar negócio, né? Aí nesse meio tempo eu já tinha saído, já tava na faculdade, fui estagiário de um banco, que era o Banco Real, entrei lá mesmo na parte de atendimento. Com 2 meses, com 3 meses eu fui efetivado, com 6 meses eu já era líder, com 1 ano eu já tinha mudado de cargo, entendeu? E aí só foi ascensão. Fiquei mais nessa vida dupla aí, mais 8 anos no Banco Santander, até que chegou uma hora que, assim, eu sempre tive muito essa visão, que eu entendia que para eu crescer lá, eu precisava de algumas coisas, né, que o mundo corporativo exige, e que dentro de mim eu não tinha isso, e não estava disposto também. Eu não estava disposto, porque para mim não fazia sentido, tá? Okay. Hoje quem trabalha comigo sabe que é o seguinte, cara, as pessoas que trabalham comigo, independente se são meus amigos, se são meus parentes, que são poucos que trabalham comigo de parentes, o que conta é o profissional. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu sou amigo de todo mundo, eu gosto de conversar com todo mundo, a Johanna sabe, cara, eu sou muito risonho, trato todo mundo super bem, mas no mundo corporativo, o que vale hoje é o profissional, entendeu? Então, assim, eu gosto de ambiente bom, eu gosto de ambiente saudável, eu gosto de estar com pessoas que eu me sinto bem. Eu gosto, por exemplo, o Wesley sabe, né? O Wesley várias vezes estava trabalhando com a gente, fazendo bem, não, Wesley? Eu ia lá, sentava com ele, conversava. Se a gente
tivesse que comer cachorro quente na rua. É esse ambiente. É verdade. É esse ambiente, mas, meu, tudo dentro do profissional. E aí, porque isso pra mim que gera valor. Então, a Johanna, conheci ela, né? Ela veio prestar um serviço pra nós, aí já tava numa outra fase, que a gente já tava com uma clientela no rádio, só que a gente tinha algumas questões que a gente perdia cliente quando chegava as grandes telecom ali, com serviços já degradado, né? Mas mesmo assim eles conseguiam tomar clientes da gente, então eu falava, precisava mudar. Aí comecei a pesquisar, entendi de fibra ótica, eu não sabia mexer em fibra ótica. Aí uma empresa colombiana, que era parceira nossa, na época já falou da empresa da Johanna. E aí eu me lembro que eu pagava uma fortuna por 1 quilômetro de fibra ótica. E aí descobri que eles faziam. Eu falei, não tem por que eu pagar isso. Aí chamei eles fizeram um projeto. O primeiro projeto de fibra ótica que tem Francisco Morato, tá? Olha só. Quem fez foi a empresa que a Johanna trabalhava. E aí que eu conheci ela. Só que até então não tinha condições de contratar ela. Até porque na época nem salário e nem dinheiro eu tinha. Porque eu sempre fui muito empreendedor. Então, como eu morava com meus pais, era solteiro, não tinha filho, não tinha nada. Então, assim, cara, eu não tinha nada. Vamos dizer assim, Não tinha preocupação nenhuma. Não tinha preocupação e ainda eu não tinha o que perder, porque o meu investimento, cara, foi de R$600 lá atrás, que isso já tinha se pago há muito tempo. Então eu tenho muito isso na minha cabeça. Então assim, eu vou perder o quê? Os R$600 eu já gastei ele de novo. Então, Gilson, antes de você continuar, cara, tá muito interessante, eu tô hipnotizado. Porque assim, eu sou muito empreendedor também, inclusive já tive lan house quando eu tinha 14 anos de idade. eu lembrei de você, cara, acredita? Pra você ter uma ideia, como a gente tem alguma coisa em comum aí. Pô, eu só queria 50% da sua empresa agora, que a gente é tão parecido, né? Vamos conversar. Brincadeira, Gilson. Sim. Mas ó, Wesley, a gente tem um recadinho pra passar. Recadinho. A gente não pode deixar na mão quem nos dá a mão. É verdade. É contigo aí, pai. E o David está falando aí de um dos nossos queridos patrocinadores, que é o Hangar Burger de Francisco Morato, que é o melhor hambúrguer artesanal de Francisco Morato e toda a região, é referência. E outra coisa, não é comer o hambúrguer, é você ter uma experiência de sabor com o hambúrguer. Tá bom pra você? Então, fica aí com o recadinho do Hangar Burger Bar e já voltamos. Se você ainda não conhece o Hangar Burger Bar, precisa vir saborear todas as nossas opções de burgers. Diversas porções pra dividir com todo mundo ou comer sozinho, dependendo da sua fome. E claro, todos os drinks clássicos e autorais que estão incríveis. E se você curte montar o seu hambúrguer e escolher os ingredientes, precisa vir criar a sua combinação favorita. Tudo isso em um ambiente confortável e com som ao vivo perfeito pra fazer as suas confraternizações também. Estamos localizados na rua Alcina Jorge Clemes, número 145, no centro de Francisco Morato. E já segue a gente nas redes sociais pra não perder nenhuma novidade. Sensacional. Johanna, eu tenho uma pergunta para você que eu fiz questão de elaborar. Verdade. Que é uma curiosidade minha. Você sendo natural de outro país, como que foi para você? Qual é a tua visão, na verdade, sobre as oportunidades aqui no Brasil, seja de trabalho, seja de moradia, e como que você vê o Brasil, assim, nós brasileiros, você se sentiu acolhida? Como foi essa experiência para você? Sim, eu já vou falar primeiro tudo o que tem de bom, que não é pouca coisa. E o primeiro que eu sempre admiro de uma forma muito positiva de Brasil e que peço de coração que não mude nunca, porque é uma coisa muito importante. E é que Brasil, São Paulo, mesmo nas regiões mais nobres, eu pessoalmente não senti nenhum tipo de segregação, nem de, como que eu falo para você, nem racismo, nem segregação, nem discriminação, por nenhum motivo. E tudo pelo contrário. Bom, Gilson me disse que é natural nos brasileiros que os estrangeiros os acolhem com mais carinho. Mas não é somente isso, não. É respeito por outras culturas, por outras cores, por outras... eu falo... infelizmente, de onde eu venho, Colômbia, que é um país muito amado, um país maravilhoso, que entre outras coisas recomendo a todo mundo, mas em algumas regiões de algumas partes da Colômbia,
pelo menos algunos años atrás, cuando yo comencé a vivir lá, se sentía un poco de discriminación. Yo veía, sentía, percebía. Tanto que inclusive se ha trabajado mucho na Colômbia acima de isso, assim como acá. Não sei se aqui Brasil também passou por esse processo. Se passaram, pues parabéns porque conseguiram. É incrível o carinho que eu sinto aonde eu chego, todo mundo acolhe, todo mundo com muito respeito, com muito carinho. Quando entro no elevador do prédio en el que eu moro, mesmo recém-chegada, mesmo sendo de outro país, mesmo sendo... Bom, eu me sentindo diferente assim, porque não sou da região, mas... Es que ya entro, y otra cosa que percibí, comenté con Gilson, recientemente vieron mis pais, eles já são velhinhos, né? Caramba, tem um carinho, um gosto, um prazer com os velhinhos. Eu até falava com Gilson, eu quero andar sempre com meu pai e com minha mãe, porque cada vez que eu vou com eles, todo mundo fala comigo. Entro no elevador, quando eu entro no elevador, todo mundo fala bom dia, tudo bem. Agora entro com eles, é que todo mundo joga conversa em seguida. Sobre oportunidades, David, claramente no, São Paulo como tal é uma cidade maravilhosa em termos de mercado. Bom, acho que também por isso estão caros os impostos e tudo isso, não que seja justo, não sei, mas claramente é um mercado abundante, consumidor, onde você investe menos em marketing e abrange mais gente. Isso falando somente de negócios como tal, de oportunidades de negócio. Sim. Então isso, claro que te dá oportunidades muito grandes. Ter tanto mercado concentrado de uma forma tão densa como está em São Paulo é uma oportunidade de negócio para todo mundo. Dá para ver, a gente sabe, imagino que, bom, essas hamburguerias, tudo isso, por onde a gente passa sempre estão cheias. A gente sai a almoçar um domingo à tarde em São Paulo e não encontra restaurante que não tenha que fazer fila. Tudo isso são grandes oportunidades de negócio. São Paulo é uma cidade maravilhosa para fazer negócios. É fácil de viver, difícil de viver? Bom, claro que todos nós gostaríamos de ter em nossos países, principalmente com muita maior segurança, com muita mais justiça social, e todos nós temos que trabalhar nisso. Vocês estavam falando agora, antes de começar o podcast, que os que somos bons temos que alçar a voz, temos que falar, e é isso que tem que ser feito. As coisas ruins que acabam com esses nossos países, eu falo nossos países porque eu já considero o Brasil também meu país, como sim, Colômbia também lo es e lo seguirá sendo, e são países com as coisas boas parecidas e as coisas que temos a melhorar também. Então, os problemas sociais que temos são parecidos tanto na Colômbia como no Brasil, mas temos que continuar trabalhando para melhorar, para tirar isso de nossas vidas, de nossos filhos, das gerações futuras. Então, não podemos nos acostumar, nem podemos normalizar, por exemplo, a corrupção, não podemos normalizar nem nos acostumar com a insegurança, com que nossos filhos não possam sair com o celular na mão, com que uma mulher não possa sair sozinha na rua. Essas não são coisas que tem que acontecer, essas são coisas que temos que melhorar e que nossa sociedade vai ter que aprender a viver em paz, com justiça, com... Assim, para que estes países que são tão bonitos e tão abençoados por Deus, a gente possa viver eles como merecemos viver, com tranquilidade, sair nas ruas em paz, fazer negócios em paz, porque quando eu falo em paz, não só paz, também paz espiritual, que paz, assim que a gente não tenha que estar pensando que tem que pagar uma propina para eu não sei quem, ou que temos que ter cuidado com nossos técnicos que vão pela rua e vão a ser assaltados, ou que não podemos estar pensando que temos que colocar um montão de controles porque as pessoas estão acostumadas a não fazer o certo. Não, eu falo pro Gilson, caramba, eu não quero estar aqui se os técnicos da Word estão vindo. Carinho, são maravilhosos. Eles sabem que a profunda admiração que sinto por eles e pelo trabalho que fazem. Eu sempre falo pro Gilson, eu só quero estar... Meu sonho é trabalhar com Wesley, só vendendo internet. Eu só quero estar atenta a vender e a instalar internet. Eu não tenho por que estar atenta a que, sei lá, o técnico levou 3 roteadores e devolveu só um. Não, gente, esse não é meu trabalho. Eu não quero que seja. Se as pessoas no Brasil e nesses nossos países têm que se acostumar a que a coisa tem que ser feita da forma certa, porque é assim como tem que ser feito. Honestidade não precisa ser cobrada. Entenderam? Ela tem que partir de cada um de nós. Exatamente. Né? Eu tenho que saber que a partir daqui
o meu olho não precisa estar te guiando, Não porque eu sei que você vai fazer a coisa certa. É isso aí, não precisa. A gente tem que se concentrar em vender e em instalar internet e em entregar a nosso cliente um serviço cada vez melhor, em que nossos clientes vivam felizes e tranquilos com nosso serviço. Não é estar atento a outras coisas que deveriam se dar por isso, deveriam se dar por si mesmas, sim? Essa é a visão que eu tenho quando eu falo Brasil, eu falo com todo respeito, sempre falo para as pessoas que estão comigo, falo nossos países, porque Colômbia e Brasil nesse sentido vão muito iguais, e nossos países, pues eu já me considero também um pouco muito brasileira. Já moro aqui está pues meu hogar, tudo. Então, essa é a minha visão que tenho do Brasil. São pessoas totalmente acolhedoras. Me encanta estar em Brasil. Gosto muito, as pessoas são acolhedoras, fáceis de tratar. É fácil chegar aí, começar uma conversa, uma história com as pessoas aqui, porque são muito acolhedoras e muito respeitosas também de diferentes culturas, de diferentes religiões. São pessoas, pelo menos com as que eu tenho tido o prazer de conviver, não tenho sentido nenhum tipo de discriminação, segregação. Isso é algo que valoro muito. Eu como brasileiro, eu posso te falar que, por mim, se viessem pessoas de outros países com essa mentalidade que você tem, com essa visão cultural que você tem, e também social, com essa preocupação de somar, Sim. de agregar valor, cara, eu escancararia as portas do meu país se esse fosse um poder que estivesse nas minhas mãos. Então, assim, seja muito bem-vinda de novo e sempre, não só você, como todas as pessoas de outros países que precisarem de um lugar como o Brasil para vir, para viver, para construir a sua vida. Eu tenho um pensamento da seguinte forma: a casa da gente, a casa que a gente mora, não deve estar aberta para todos. Não deve, porque nem todos merecem estar dentro dela. Mas para aqueles que merecem, deve estar sempre aberta, sim. E você tem que acolher da melhor forma possível. Sempre estarão, né, Deja? Entendeu? Então, assim, eu acho que antes de ser brasileiro, colombiano ou americano, nós vivemos em um planeta chamado planeta Terra, e somos todos filhos de Deus. Sim. Então, não existe diferença nenhuma entre eu ser brasileiro ou ser colombiano. Entendeu? O que existe é o seguinte: somos seres humanos e irmãos. Humanidade tem uma palavra por trás disso, que é unidade. Uma unidade. Humanidade é todos em um só propósito, que deveria ser o bem, o bom e o belo, né? Deveria ser a vontade de Deus. E tudo isso que você falou aí, eu sinto e compartilho desse sentimento que você disse. Tá? Então, muito obrigado por compartilhar essa visão, muito obrigado por nos respeitar como brasileiros, tá? Por ter esse carinho que você demonstrou aqui. E você é, sim, brasileira também, é sim. Muito obrigada. Eu vou aproveitar que eu tô com a fala e vou falar um pouquinho do nosso querido apoiador, Hércules. Hércules, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. A gente tá te esperando aqui em breve e a gente já volta. É um recadinho bem rápido. Com a tecnologia solar, é possível reduzir custos e preservar o meio ambiente, transformando a luz do sol em energia limpa. A Hércules Energia Solar é franqueada da Energy Brasil, em Franco da Rocha, atendendo toda a Grande São Paulo. Somos referência no mercado. Nossa equipe, composta por profissionais certificados, garante a excelência em cada projeto e um retorno seguro para seu investimento. Entre em contato pelo número 1199-685-2056. Hércules, uma força invencível em energia sustentável. Vamos lá, visionários, estamos de volta aqui e vocês acabaram de ver aí um merchanzinho aí, uma propaganda maravilhosa do Hércules Energia Solar, né? Se você quiser aí ter uma energia limpa que respeita o meio ambiente, uma energia onde que financeiramente você vai ter uma economia fantástica. A longo prazo, cara, longo prazo. Você ganha dinheiro, na verdade. Exatamente. Então, galera, dá uma pesquisadinha aqui no Hércules, tá? É de Franco da Rocha e região? Isso, exatamente. O Hércules, ele atende, assim,
ele é representante em Franco da Rocha, mas Certo. ele atende São Paulo inteiro, cara. Top. Entendeu? Então, assim, os contatos do Hércules tá passando aqui na tela, vocês podem entrar em contato com ele, fala que viu aqui no Dupla Visão Podcast, que eu tenho certeza que ele vai fazer um atendimento fantástico, preço justo e, gente, qualidade e confiabilidade, eu assino embaixo, tá? Porque o cara é preparado, tem uma equipe excelente, pessoas treinadas, engenheiro por trás, entendeu? Não é nada, não é um aventureiro, não. O cara sabe do que tá fazendo, tá no mercado há muitos anos, é conhecedor do trabalho que realiza, então vocês podem ter certeza que vocês vão receber um serviço de qualidade contratando e contatando o Hércules Energia Solar. Show de bola. Hércules, um grande abraço e sucesso, meu amigo. Sucesso. E ó, galera, visionários, pesquisem, porque vale a pena adquirir, viu? É isso aí. Então, para dar continuidade aí, quero fazer uma pergunta aí pro meu grande amigo Gilson. Gilson, compartilha conosco aí quais são os principais serviços da World Wi-Fi, o que oferece, qual aí como que eu vou dizer, o conteúdo aí que a galera pode entender melhor sobre as empresas, provedores, saberem aí quais são os serviços aí que pode contar com a World Wi-Fi. Bom, hoje a World Wi-Fi oferece serviços aí para pessoa física de conexão à internet, telefone, tem um que vamos lançar em breve também, né, que é um móvel. Novidades. É novidade, novidade. Novidades, suspense. Televisão, e televisão, né? Então hoje a gente entrega telefone, né? Internet e televisão. Esses são os serviços que nós entregamos hoje para pessoa combo, física, né? Que é o combo, né? Agora para empresas aí corporativas, temos a infinidade de serviços, né? Aí como internet de link dedicado, né? Temos algumas assessorias de rede interna também. E fazemos também a parte de telefonia também, né? PBX, né? Virtual. Entregamos a opção de cloud em nuvem, né? Cloud, na verdade, é hospedagem em nuvem, né? Máquinas virtuais. Então, tem uma gama de serviços e um outro nicho que nós nos especializamos bastante é em atender provedores como nós, né? Com link dedicado, com dupla abordagem, né? Então, um atendimento bem diferenciado aí para essas empresas aí estão aí no mercado igual a nós aí, esbravejando aí esse Brasil. E uma pergunta, esse link, ele vem de um fornecimento de outras empresas ou vocês são link próprio? Sim, é que assim, a composição da internet por si só é uma conexão de várias empresas, né? Então, nós Internet temos... é isso, interconexão de várias empresas, Sim. de várias Então, redes. existem algumas empresas que nós chamamos de Tier 1, entendeu? São as empresas que conectam continentes, né? Que, por exemplo, então conecta continente Ásia europeu, com América, Ásia Europa com com América, África com América. Isso, então, e aí nós então compramos, vamos dizer, conteúdos com essas empresas que são Tier 1, então assim, acima delas não tem ninguém, e a partir daí nós fazemos a distribuição, vamos dizer, para baixo, né? É como se fosse uma cadeia mesmo, então elas vêm ali em cima, Tier 1, né? Não tem ninguém acima dela, aí abaixo dela, né? Temos nós ali, né? E aí abaixo de nós tem uma outra gama de empresas aí, né, provedores aí e pessoas físicas também que usufruem. Então é como se fosse um compartilhamento assim mútuo de infraestrutura, né? Então quando a gente fala de link próprio, seria mais ou menos isso. Então a nossa infraestrutura é 100% própria, tá? Não tem nada terceirizado, então estamos conectados nos principais data centers de São Paulo, né? E diga-se de passagem que são os maiores, são os maiores da América Latina, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem um nível de conexão bem satisfatório. Sem falar que já temos conexões diretas, né? Com alguns conteúdos grandes, por exemplo, Google, Meta, né? Que aí a gente fala de Facebook, Instagram, Netflix, e aí vem alguns outros como Amazon, né? E outros, Akamai, que são Principais
são os principais. Para que nossos usuários tenham uma melhor experiência de uso. Nosso serviço, nosso produto Wesley, você melhor do que ninguém sabe, que o que a gente entrega para o cliente é uma muito melhor experiência no uso da internet. Em todos os sentidos, desde a venda, né? Já que você me citou, explica aí pra galera aí quem que eu sou na empresa, o que eu faço na empresa lá. Então, não, Wesley, eu já sou mais emoção, como disse Gilson. Wesley é a alegria da World Wi-Fi. Eu acho que Wesley deve ser responsável mais ou menos aí pelo 40% da carteira que tem World Wi-Fi. Hoje, na carteira residencial como tal, ele que tem trazido para nós com sua fala, sua conversa, seu poder de venda. Mas a nossa alegria também é que toda essa carteira até hoje está feliz e satisfeita com nosso serviço, né? Opa, maravilha. Então, isso para o residencial. No corporativo, como disse Gilson, na parte de link dedicado para provedores de internet, o que a gente faz é o seguinte: a gente já passou por isso quando éramos um provedor que começava em Francisco Morato. Gilson, claro, ele contou muito por cima as dificuldades que eles tinham lá no começo a gente tinha para adquirir o link dedicado, tudo isso para conseguir entregar internet para o residencial. Hoje o que nós fazemos é procurar que nossos clientes provedores de internet não passem por isso, sim? Que eles, pelo menos por tema de link, não tenham que se preocupar para conseguir vender e ampliar também sua carteira residencial. Sim? Então a gente entrega para eles a possibilidade de se interconectar de uma forma muito mais rápida e com melhor qualidade com os principais conteúdos do mundo, seja através de interconexão com as operadoras Tier 1 ou através de interconexão direta com esses conteúdos. E aí, bom, essas empresas, todos os que já fazem parte da nossa carteira, não estou vendendo nada, mas têm uma experiência muito positiva, conseguem crescer e ampliar sua carteira. Nos objetivos que evitar que eles passem por todo aquele transtorno que a gente passou quando a Word estava começando. Né? Entendo. Perfeito. Wesley, eu quero fazer mais uma pergunta para a Johanna, mas tem um recadinho aí, né? Opa, tem um recadinho. Não vem dizer que eu sou suspeito. É um recadinho especial aí da Yoga Modeladores. São Caetano, né? Unidade São Caetano. Exato. É presidida, né? Regida pela a minha mãe, Samara. E, galera, fiquem de olho aí no recadinho aí e já voltamos. A Yoga Modeladores São Caetano é uma loja especializada em cintas modeladoras nas áreas cirúrgica, pós-parto, queimados e linha estética para o dia a dia. Contatos 114224 1496. WhatsApp 11974 730824. Yoga te faz bem. Pessoal, tamo de volta. Cara, como eu tô sentindo necessidade de ficar mais tempo nesse programa, porque é tanto assunto legal para conversar, tantas pessoas especiais, e a cada programa a gente se emociona, a gente aprende, a gente evolui. E eu quero deixar aqui com vocês um pedido, vocês visionários que acompanham a gente, que vocês olhem pra gente com carinho, porque nós estamos entregando o nosso melhor. Mas nós não somos profissionais, nós não somos jornalistas, nós não somos podcasters de anos de expertise, não. Nós somos dois sonhadores que estamos construindo um trabalho com dedicação, com base na fé em Deus e no amor por aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, critiquem sim para que a gente evolua, nos dedica, nos cobrem, mas olhem também com carinho para tudo que a gente está entregando aqui. Isso aí. Muito obrigado, Samara, pelo apoio. Obrigado, Hangar. Obrigado, Hércules Energia Solar. Muito obrigado, Ney Auto Center e todos os nossos patrocinadores e apoiadores aqui. Eu tenho uma pergunta especial para a Johanna, que eu imagino que tenha sido um desafio muito grande para você. Como que você lida com a distância, a saudade da sua família? E eu quero também saber se você pretende voltar para o seu país ou se você tem a intenção de permanecer vivendo aqui no Brasil. Bom, vamos por partes. A primeira parte é como lido com a saudade. É muito difícil. O que eu tenho tentado é me planejar
para conseguir cada vez intensificar mais as visitas com minha família. Como falei no começo, a sorte que, bom, por essas coisas maravilhosas que acontecem na vida, pelo fato de eu estar morando aqui, Brasil como país, que seja, começou a fazer parte também das expectativas de meus irmãos, dos meus sobrinhos. Então, acontecem coisas maravilhosas. Meu sobrinho, que eu tenho muitos amores, mas todo mundo sabe que por ele tenho meu sobrinho mais velho, né? Todo mundo sabe que por ele tenho um amor especial. Então, por exemplo, ele queria fazer um curso em programação e com tão boa sorte que tinha 2 cidades no mundo que faziam esse curso, Nova York e São Paulo. Adivinhem qual ele escolheu, né? Aí, e no começo era somente em Nova York. Aí ele já estava quase preparando tudo para ir para lá quando colocaram o curso também aqui em São Paulo. Então, bom, foi maravilhoso isso. E assim, acontecem várias coisas. Cada ano, algum tem que vir aqui no Brasil para alguma coisa. Ou a conhecer, ou a fazer algum negócio, ou a estudar, ou a qualquer coisa. Meus pais são a me ver e, obviamente, eu também estou muito disciplinada cada ano tentando ir à Colômbia. Agora, é muito difícil. Você tem que, ou eu pelo menos, tenho tentado reforçar muito minha parte espiritual, porque os finais de semana, especificamente, são muito difíceis. Quando está tudo... Tem momentos que a gente está com os amigos, mas isso é esse espaço com os amigos. Mas tem datas especiais que todo mundo está especificamente com suas famílias. E normalmente essas datas específicas eu estou em casa. Não tem problema. Que como levo, estou me reforçando muito espiritualmente, orando muito, me aferrando ao porquê estou aqui, porque estou fazendo isso, qual foi a necessidade de vir aqui e de fazer as coisas como as estou fazendo. Aferrada a isso, consigo lidar com a saudade. Mas é muito difícil quando passam as datas, passam os aniversários, passam os casamentos, passam as formaturas, e de quase todas essas coisas eu estou me perdendo. Só que eu tenho a firme convicção que tudo isso está valendo a pena, porque estou esperando, não, estou construindo o retorno de tudo isso. Penso voltar à Colômbia. Eu imagino que vai chegar um momento lá no final da história que vou estar no lugar onde todos queremos estar quando tudo passe. É verdade. Sim, em paz, podendo ver as pessoas que eu amo na hora que eu quero ver. Que se vai acontecer ou não vai acontecer, eu não sei exatamente, mas trabalho para isso, para conseguir estar mais perto deles, naquele lugar que todos esperamos estar, depois de toda esta luta, depois do que fazemos no dia a dia. Depois chega uma hora que a gente quer estar em um lugar em paz, com determinado grupo de pessoas, e eu imagino que esse lugar vai ser muito perto da minha família, lá na Colômbia. Regressar tendo feito tudo, ou quase tudo, ou possível que você almejou quando você saiu de lá. Isso. Nós somos baianos também, e nós viemos para São Paulo buscando os nossos horizontes, e eu conheço alguns que estão em outro país, ou outro estado e etc., que diz que já se adaptou e não voltaria. Eu amo São Paulo, sou grato a São Paulo, mas o cheiro da minha terra é diferente. E o meu povo, eu confesso que eu um dia quero, olha que coisa, quero estruturar minha vida aqui, quero vir buscar os resultados e quero voltar assim como um vencedor e quero ter uma vida digna, mas com o meu povo e com a minha terra. E, claro, gratidão total por São Paulo, me sinto acolhido, mas eu até... É forte pra mim essa história de retornar, porque, por exemplo, inclusive eu estou pra pegar as minhas férias e ver o meu povo, e ver a minha terra. E quando férias? E quando... Johanna... Não estou sabendo disso. Johanna chega um ponto que chega de vender e vamos viver. Enfim, só complementando, né? Eu entendo a sua emoção, entendo o fato de você querer regressar à sua terra, porque eu compactuo desse mesmo sentimento, né?
não é no final, a gente não precisa chegar no final, mas a gente quer dizer o final do ciclo, né? Mas a gente voltar e viver ao lado de quem amamos. Sim. E naquela terrinha lá que a gente viveu a nossa infância, né? Agora, bom, Rangel, né? O que acontece? De qualquer forma, quando vou a Colômbia... Bom, normalmente chego a Colômbia, me parece que estou parada no paraíso, né? É que quando a gente só vive... Minha sobrinha recentemente me falou, tia, é que, claro, vir de férias é outra coisa, né? Mas, claro, eu vou lá e me parece que estou vivendo no paraíso, que isso é maravilhoso quando a gente retorna, cara. Só que aí ela fala, tia, calma, é que você está de férias, passando... Começa a trabalhar aqui, a pegar o trânsito de manhã, tal. Então, é claro, diferente. Mas também quando estou lá, me bate a saudade de aqui, por algumas coisas que existem. Que esse é outro ponto que também me ajuda a sobrelevar, que não posso deixar de falar, que me ajuda a sobrelevar a saudade, e as pessoas que tenho aqui, né? Aqui tenho amigos que têm virado família, então isso me ajuda muito a sobrelevar. Amigos que são chegados como irmãos, né? Sim. E, sensacional. Sensacional, parabéns pela sua história. Obrigado por compartilhar esse momento aí tão íntimo, né? Que é falar de família e falar de regressar para a sua terra, né? E meu irmão David Rangel, chegamos no momento... naquele momento crucial do programa. Veja bem, né? Todo o programa é especial. Todo o programa, como vocês puderam ver aqui, foi impactante, foi emocionante, foi de agregamento de valor, de conhecimento. E hoje, particularmente, eu estava conversando com meu irmão antes de formatar aqui o nosso roteiro e... Talvez muitos iriam fazer uma entrevista baseado em várias perguntas mais profissionais e mais técnicas. Só que nós, especialmente, quisemos preparar um roteiro mais para conhecer quem são vocês, quem é a mente por trás da World Wi-Fi, quem é o ser humano, quais são as suas histórias. Exatamente. Então, assim, esse episódio aqui, eu tô até emocionado aqui por dentro aqui, porque saber do produto e saber da empresa são detalhes que, se as pessoas pesquisarem, elas vão poder saber. Sim. Agora, conhecer de fato quem são as pessoas já é um pouco mais restrito. Então, nós quisemos aqui compartilhar com o mundo, o ser humano, a expertise, as histórias e os insights que o Gilson comentou aqui, as coisas que a Johanna comentou com tanto carinho, com tanta força. Visionários, é isso que nós viemos aqui fazer para proporcionar aí para a nossa audiência, que é o melhor do ser humano. Porque, veja bem, eu aprendi que as coisas são importantes, mas jamais vão se igualar ao ser humano, às pessoas. As pessoas são protagonistas, as pessoas é que emanam valor. Então, eu quero dizer para vocês aqui que vocês são de alto valor e a empresa de vocês tem uma relevância muito grande para as nossas vidas e as vidas das pessoas. Mas que, com certeza, o conteúdo que vocês passaram aqui, tá aqui marcado no meu coração e, com certeza, no coração e na mente, fez muita reflexão para os nossos visionários. E vai inspirar muita gente. Com certeza. Porque vir de realidades como vocês dois vieram, eu digo nem tô focando em realidade financeira. Sim. Eu digo de recurso, de desafios, superação. de superação, entendeu? E chegar aonde vocês chegaram e ainda vão além, porque, cara, é olhar pra vocês e ver nítido que existe um mar azul pra vocês explorarem. E assim, de braçada mesmo, sabe? Uma coisa que eu sempre falo na empresa é que, assim, as pessoas são importantes, né? O mais simples é o mais importante. As pessoas... A conexão com as pessoas, o falar, as pessoas são importantes. Então, assim, se nós estamos aqui, posso ter tido vários insights, mas se não tivesse pessoas como o Wesley, se não tivesse pessoas como a Johanna, entre outros que nós temos lá na empresa, né, que se for enumeração vários,
pessoas com identidades diferentes, pessoas com personalidades diferentes, mas trabalhando num único propósito, a gente não conseguiria. Então, assim, hoje, para eu falar aqui é fácil, mas graças a essas pessoas. Né? E eu sempre falo que Deus sempre colocou as pessoas certas, no momento certo na minha vida, e essas pessoas quem ajudou a World Wi-Fi chegar onde chegou, e são essas mesmas pessoas e as outras que devem estar por vir aí, né? Que vão ajudar a ir para o próximo patamar. Maravilha. Parabéns, então, assim, cara. antes de eu fazer aqui a pergunta crucial do programa, que é o Momento Visionário, manda um abraço aí com todo carinho aí para os funcionários, os colaboradores e os familiares e sócios, né, da World Wi-Fi. Manda um abraço aí, Johanna, diga aí. Gente, para todos os que nos estão vendo, as pessoas que fazem parte lá do time com el que eu brigo, choro, peço desculpas quando o erro não é deles. Hoje, amanhã mesmo, já logo bati depois, quando me argumentaram perfeitamente bem que o erro não tinha sido a Word, e recuei. Falei que, como sempre, tínhamos feito um serviço bem feito. Mas a todos, líderes, técnicos, não me canso de falar, para todos os técnicos, assim me vejam brigar com vocês, todos os técnicos, tanto de infraestrutura como os de linha, que eles sabem quem são de cada equipe, saibam que eu sinto um profundo respeito e admiração pela profissão de vocês. Gente, não é fácil fazer o que eles fazem, sair com chuva e sol, verdade, subirem cara, nos postes, prender, que agora já sei como funciona o cabo no poste, entrar na casa do cliente para encarar um cliente pessoalmente, explicar para ele como sua internet ficou bem instalada, porque ficou bem instalada, como funciona. Isso é algo que, acreditem, eu admiro profundamente. Tenho um profundo respeito pelo trabalho dos técnicos, a parte que se exponem a perigos, né? A meus queridos atendentes, que também admiro e respeito muito o serviço que fazem, e todas as pessoas que já ficam um pouco mais perto da gente, né? Os líderes, supervisores, gestores, atendentes, todo o pessoal do segundo nível e do relacionamento que sempre está tão perto de mim. Um abraço gigante. Vocês são minha alegria, Aline. Maravilha. Vocês são minha alegria. As pessoas que me ajudam na gestão, as pessoas da família do Gilson, que além de me acolher também como um integrante mais da família, trabalhamos. Gosto muito do trabalho em equipe que a gente faz. Um saludo e um abraço para todos. Opa, maravilha. Fora isso, também, além dos colaboradores que estão dentro da empresa com nós também temos uma gama de parceiros, né, que também está aí no dia a dia nos ajudando, né, seja com serviços terceirizados ou propriamente dito com o produto deles, né, ali colaborando, né. Então quero também deixar um forte abraço para eles e agradecer todos eles, porque somos uma equipe. Exato, é uma família, uma equipe sensacional. Achei muito importante aí esse relato, esse abraço para os colaboradores, para todos que colaboram em modo geral. Por que eu quis salientar isso? Porque você faz parte, ademais. Não é só porque eu faço parte, é porque eu acho importante o carinho e o reconhecimento. Sim. Vindo de cima para baixo, que na verdade são todos unidos num propósito só, como diz o Gilson. Eu acho que quando se tem respeito, quando se tem carinho, quando se tem um reconhecimento, eu acho que você mostra para todos os colaboradores que eles estão no lugar certo e com as pessoas certas. Então, o meu também galera, eu sou um representante da área de vendas da World Wi-Fi. Tá bom. Eu não posso deixar passar, David. Fala, meu mano, vamos. Eu não posso deixar passar o que significa a World Wi-Fi pra mim. Eu deixei pro final, pensei se eu ia falar ou não, mas não tem como. Eu passei pelo período mais difícil da minha vida, no período da pandemia, e conheci a minha esposa Thaís,
o amor da minha vida, uma pessoa espetacular, que logo entrou na World Wi-Fi e quando fechou as portas de tudo, para resumir e não alongar, a minha vida estava destroçada em todos os sentidos que vocês puderem imaginar. E fechou as portas. E eu fiquei sem saída, cara. E a Thaís falou assim, eu entrei na World Wi-Fi, pra você não ficar parado, vem comigo panfletar na rua, participar de evento, entrega o panfleto com o seu nome, e se tiver retorno, eu pago pra você, amor. Pra você, porque eu tinha responsabilidades pra pagar, pra cumprir, e eu não sabia de onde. E sem vocês saberem até, ela fez essa gentileza pra mim. E eu fui pra rua panfletar e tal. E acabei não tendo resultados, cara, de panfleto. Só que teve um dia que ela falou, hoje é dia de porta a porta. Hoje é dia de tete a tete. E isso aí eu faço só a vida inteira. Isso aí, modéstia à parte... O meu sangue pulsa, que é atendimento com pessoas, relacionamento. E no primeiro dia eu fiz mais de 10 vendas, cara. Ai, que tempos maravilhosos. E a partir daquele dia, eu olhei e eu falei, opa! Eu acho que eu achei aqui uma oportunidade, porque as coisas que eu estava fazendo, não importava o quanto eu pudesse vender ou fazer e produzir. Não estava prosperando. Entenda, gente. Pega essa visão aqui. Você pode ser bom, você pode ter dom, mas se você estiver gastando a sua energia em um lugar impróprio, em um lugar que não está compactuado com o que você é, não vai ter resultados. Não. Então eu encontrei naquela venda ali, naquela abordagem ali, uma oportunidade de virar o jogo da minha vida. E eu tinha uma banca na 12, na Lapa. Acho que vocês não sabem, mas eu abri mão mesmo, doei até o ponto lá, nem vendi nem nada. Falei assim, cara, eu vou me agarrar aonde eu posso virar o jogo. E aí eu entrei na World Wi-Fi, pedi pra Thaís comunicar a vocês sobre mim. Que aquele volume de vendas que a Thaís estava fazendo, não era só ela. A Thaís vende muito bem, mas eu também estava ali mandando as minhas vendinhas ali, que estava sendo interessante para a empresa. E aí eles me conheceram e me deram a oportunidade e o espaço de falar assim, não, seja bem-vindo você também, Wesley. E eu quero dizer para vocês que... Eu já disse algumas vezes, mas eu quero salientar aqui, quero falar em público para vocês. Gilson, Johanna, minha gratidão é eterna, porque para vocês podem até ser leve dar uma oportunidade para alguém. Mas para mim não tem nada de leve. Para mim tem uma importância e um peso absurdo, porque foi lá que eu ressarci a minha dignidade como ser humano, como pai. Então, muito obrigado, cara. Muito obrigado de verdade a essa oportunidade que mudou a vida. Gente, essa oportunidade mudou a minha vida. Então, a World Wi-Fi é uma família que, através do seu trabalho, é possível mudar vidas. Vocês, funcionários aí, colaboradores, acreditem, porque se mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Então, a minha gratidão, Gilson e Johanna. Isso que você fala, Wesley, na verdade, cara, é que eu também... Você também? Eita! Na verdade, pra nós, é um prazer ter pessoas como você. Eita, você também? Sério? Obrigado. É um prazer ter pessoas como você. Porque são pessoas como você que nos fez chegar até aqui, cara. Então, eu que te agradeço. Muito obrigado por fazer parte da nossa equipe. Obrigado, cara. Gratidão. Sem palavras. Obrigado. Johanna, obrigado. Parabéns, cara. E esse é o nosso Dupla Visão Podcast, galera. Um beijo, E gente. aí? A gente se vê. Um abraço. Nossa.